Então, eu gostaria de iniciar a minha questão hoje à noite, explicando que não é puramente sobre lógica que eu vou falar. Eu vou falar a respeito da lógica, mas de uma forma mais ampliada, no sentido de logos grego, não na lógica escolar, na lógica doutrinária, assim como ela vem desde Aristóteles. Então, eu gostaria de começar por lá, na filosofia grega, para nós entendermos, inclusive, numa incorporação geral de toda a filosofia do Ocidente, bem rapidamente, em rápidos quadros, de como é que a gente poderia pensar certas evoluções da filosofia contemporânea. Então, eu primeiramente, para fazer isso, vou me servir de uma poesia do Fernando Pessoa. Talvez seja inusitado, talvez muita gente também conheça essa poesia, mas eu acho lindíssima, que ela fala de muito daquilo que alguns professores tentaram estabelecer teoricamente nas suas conferências, que eu ouvi, e todas elas foram brilhantes. Aqui realmente se faz uma filosofia belíssima, se faz assim a ponta da filosofia com as pessoas que vêm, né, que a gente chegou a conhecer. E aí, então não faz mal a gente começar, já que também foi falado sobre estética, sobre a questão da linguagem, nós começarmos com o poema de Fernando Pessoa intitulado Fado. E eu me dei a liberdade de rapidamente colocar algumas explicações possíveis, não explicações, interpretações possíveis do que ele quer dizer. Fado. Então, fado está aí. Nós teríamos então, na própria canção portuguesa, a ideia de que o fado, como nós também sabemos do Brasil, é o destino que se canta. Mas os portugueses entendem fado não apenas como destino e não apenas como uma canção, mas também como a possibilidade de, através do canto, através da estética, também descritiva, através da arte, produzir de alguma forma a liberdade e a transformação. Então o fado que se canta transforma-se em liberdade. Isso é uma ideia de fundo português, da própria linguagem portuguesa, que é uma das linguagens, como diz o poeta Hölderlin, uma das linguagens mais belas do planeta Terra. Então diz ele assim, fado como título: há uma música do povo. E rapidamente um comentário que diz assim: trata-se da tradição. Nós todos somos do povo, nós todos fazemos parte da história do nosso povo brasileiro. Nós somos da América do Sul. Então, trata-se da tradição em todo o tempo, em todo lugar, para ser escutada, admirada, refletida e relacionada. Aquilo que nós fazemos também na universidade. O povo nos estabelece enquanto tal. Dizer então adiante: não sei dizer se é um fado, ou seja, se tudo isso que o povo nos ensinou, tudo isso que a história do nosso povo nos ensinou, eu não sei dizer se isso primeiramente é um destino, é uma determinação absoluta que me faz pensar exatamente assim como meu pai e minha mãe me mandaram pensar, como meus irmãos, meus professores me mandaram dizer as coisas. Não sei dizer. Então, a tradição, diz aqui a explicação, é destino e liberdade de escolha do que nos oferece, do que a vida nos oferece, melhor dito, do que a vida nos oferece a cada momento. Então, dá-se a ideia de que a cada momento nós estaríamos sempre decidindo sobre alguma escolha, como continuidade daquilo que o povo, que a história e que a Terra, enfim, que o planeta Terra nos ensinou, nos repassou. Mas, diz ele aí adiante, que ouvindo-a, veja, ouvindo-a, há um ritmo novo. Ou seja, a tradição, o passado, como dizia hoje de manhã aqui da professora, a tradição tem que ser escutada, tem que ser refletida, tem que ser pensada. Então, ouvindo há um ritmo novo. A tradição é rica em novidades, pela escuta, em atenção reflexiva, e aí é que ela doa o novo. Essa é a ideia, provavelmente, do poeta. Que quando a gente ouve aquilo que o povo, em geral, o povo simples, o povo mais culto, nos sugere, quando nós refletimos sobre isso, ouvindo com muita atenção, nós então temos a possibilidade de, de alguma forma, mostrar caminhos e produzir um sentido novo. No ser, diz ele adiante, que eu tenho guardado. No ser que eu tenho guardado. O ser em nós
infinito e rico além do que nós sabemos. Ou seja, a ideia de que cada um de nós não é apenas um euzinho, michuruca qualquer, mas nós somos muito mais do que nós sabemos de nós mesmos. Nós somos resultado de tudo aquilo que o povo nos repassou, que a história nos repassou, que os ensinamentos que nos foram dados. Então, que o ser que eu tenho guardado, esse ser está muito além daquele eu de que nós sabemos. Isso são ideias que passam inclusive pela psicanálise e pela psicologia, né? Quando vocês sabem, o pessoal que estuda psicologia sabe que o Freud disse que o eu não é senhor da sua casa, mas claro que não. Se nós somos resultados riquíssimos do povo, então nós somos muito mais do que de nós mesmos nós sabemos. E ouvindo-a, sou quem seria. Então a gente interpretou assim: a caminho do ouvir, compreendo o que posso ser em novidade que se transmite constantemente. Se desejar fosse ser, o desejo é a escuta atenta do ser possível que já está guardado, condicionamento total em liberdade que ocorrente. E aí então continua, é uma simples melodia. O novo é o simples acontecer em admiração daquilo que está ao redor, daquilo que a gente escuta, das que se aprendem a viver. O novo é perceber-se vida acontecendo em admiração a cada segundo, mas é tão consoladora. A vida em admiração já é a ocorrência da dádiva da serenidade. Ou seja, quando a gente percebe que a gente tem a riqueza dentro de si, essa tradição toda, esses pensamentos todos, e que a gente, muito daquilo que a gente não sabe, então a gente mesmo é novidade para a gente mesmo. Então isso, de alguma forma, é um processo que nos traz até serenidade se a gente se acostuma com isso. A vaga e triste canção, ou seja, é uma vaga e triste canção. Por quê? Porque a vida em admiração já é a ocorrência da dádiva da serenidade. Liberta de sensacionalismos vãos do cotidiano na reflexão sobre eles e sobre quem os administra. Nós vimos há pouco esses jovens brilhantes aqui fazendo teatro experimental. Eles tematizaram a questão da administração nossa. O que nós somos? Nós somos mãos? Nós somos pernas para andar? Nenhum pensamento. Ou seja, é o pavor de ser administrado. Eu entendi assim: pavor de ser administrado na sua própria compreensão. Nenhum pensamento, não sai nada. Que minha alma já não chora. Ou seja, o eu agora não chora sua derrota na beira do caminho, mas se sabe peregrino, constantemente peregrino no instante, pelas novas possibilidades, pelas novas compreensões que ele pode ser. Então a gente costuma dizer assim que a compreensão, ela deveria ser, por certo, a verdade ocorrente, uma peregrinação constante. E nem eu tenho coração. Ora, claro que o coração meu não é só meu. Meu coração não é só meu, mas é sentimento espalhado pelo encanto em todos os encontros. Sou uma emoção estrangeira. Sou fixo, ou seja, a fixidez é uma ilusão administrada. A emoção me nomeia peregrino do fado. Um erro de sonho ido. Sonho do que foi, ainda agora é. Sonho do que foi, ainda agora é. Ou seja, a ideia de que o passado, tudo aquilo que foi, não desapareceu, mas está presente enquanto atuação, enquanto atualidade. Nós tivemos uma tematização brilhante da professora Francesca, hoje de manhã, sobre a questão da atualidade do passado agora, a partir das ideias do próprio Bloch, Ernst Bloch. Um erro de sonho ido, portanto, o sonho do que foi, ainda agora é, mas em despertar de si. Canto de qualquer maneira, ou seja, agora, cada um de nós, de alguma forma, está cantando, pode cantar. Então, destino e liberdade se decidem na compreensão expressa na fala e na ação. E acabo com um sentido. Esse último verso tem uma significação dupla. Ou seja, na peregrinação, na compreensão na qual nós instante em instante estamos,
Então, nós sempre terminamos com um sentido e acabamos com outro. Acabamos um sentido que era e depois nós passamos para outro sentido que é novo, e por isso é que nós possamos possivelmente ser peregrinos. Bom, enfim, o poeta português, ele se preocupa, como os primeiros filósofos gregos, os pré-socráticos, com essa questão do destino, da moira, liberdade, quer dizer, aonde é que a gente está? Como é que a gente faz para não pensar assim como um amigo meu me disse uma vez: olha, está tudo pré-determinado, não existe jamais novidade, inclusive as novidades estão pré-determinadas. E o poeta português diz: não, mas existe um percurso compreensivo que a gente, então, por esse percurso compreensivo, pela escuta atenta da tradição que nos estabelece como eu, cada um de nós possamos então ter um processo de libertação. Eu gostaria agora que vocês ouvissem, para que a gente percebesse que isso aqui não é apenas teoria. Por exemplo, a gente poderia fazer um assalto lógico, dogmático, sobre essa poesia, mas não dá. Isso aqui vai muito além da lógica. A lógica já é resultado de uma articulação, e a lógica escolar. E isso que é a nossa tematização, que vai nos aproximar de Heidegger e Walter Benjamin no meu entendimento. Então vejam, nós temos então uma moça de Portugal, a Marisa, cantando essa canção. Eu gostaria que então a Aninha nos pusesse essa canção, para vocês ouvirem. É que entende de som aí. Nós podemos ouvir depois, tá? Podemos ouvir depois. Eu vou tematizar adiante então. Eu gostaria de começar da seguinte forma, a questão teórica. Gostaria de começar com os pré-socráticos, dizendo o seguinte: nós todos sabemos que a filosofia, ela é resultado dos mitos, ela é resultado principalmente, primeiramente, de Tales de Mileto, depois Anaximandro, o grande Anaximandro, que fala do apeiron, do infinito apeiron, sem fundo geral. Depois nós sabemos também sobre Parmênides, sobre Heráclito, Parmênides, e depois então vamos dar alguns saltos para Anaxágoras, Platão e Aristóteles. E a gente, com o tempo, foi se preocupando com essa questão toda, e eu gostaria de, então, que vocês entendessem que esse texto aqui que eu tenho e as explicações que eu faço tratam-se de uma série de afirmações, não sei se é intuição ou não, mas alguma coisa que eu procuro entender o que aconteceu desde a época dos gregos até hoje, e por que é que Heidegger e Walter Benjamin e Bloch e todo esse pessoal dos anos 20, o que eles disseram e como que eles conseguiram perceber essas questões todas. Então, eu acho assim, que o grande professor do Ocidente, não do Oriente, chama-se Anaxágoras, que o Anaxágoras, de alguma forma, ele conseguiu reunir aqueles pensamentos dos pré-socráticos anteriores, ou seja, principalmente Anaximandro, Heráclito, Parmênides, vamos dizer assim. Então, os resultados aos quais eles chegaram, ou seja, propondo um infinito de possibilidades, o Anaxágoras exagera isso de uma tal forma, e toda essa forma de o Anaxágoras apresentar suas questões, aquilo que nos restou dele, e também aquilo que os pré-socráticos todos eles disseram, eu entendo assim como gestos teóricos. São gestos, digamos, possibilidades de pensamento que vão além, primeiramente, da própria lógica. A lógica, assim como nós estudamos escolarmente nas universidades, no segundo grau, as mais diversas lógicas, nos mais diversos âmbitos,
da ciência, ela é sempre uma lógica restrita. E esses gestos de pensamento, esses acenos de pensamento dos pré-socráticos, que vêm a formar o próprio Ocidente, eles são constitutivos para todas as evoluções posteriores da filosofia até o idealismo alemão e também contemporaneamente. Essa é a minha ideia. Então, vamos começar diretamente com Anaxágoras, o que ele propôs. Eu entendo que Anaxágoras, ele se perguntando sobre o infinito de possibilidades que todos nós apresentamos e representamos. O infinito de possibilidades que existem na natureza, em toda a natureza. Bilhões e bilhões de folhas que caem. Bilhões e bilhões de grãozinhos de areia na praia. Bilhões de estrelas. O infinito universo. O infinito da pequenez. Então, Anaxágoras, no meu entendimento, ele propôs o seguinte, que nós podemos propor de que nós, como seres humanos, na compreensão que nós temos, nós somos zwischen, nós somos entre infinitos, ou seja, o infinitamente grande, porque todos os astrônomos e todos os físicos até hoje não conseguiram chegar até o fim do universo com as suas teorias, supercordas, etc. e tal, o Big Bang. Ou seja, existe na física tematizações a respeito ainda da infinitude do universo. Nós não chegamos ao último grau de grandiosidade dessa coisa, disso que nós fazemos parte, disso, vamos dizer. Então nós fazemos parte de um infinito infinitamente grande. E isso é uma tematização até hoje na física. E uma outra questão, um outro infinito, acompanhando esse, o Anaxágoras propõe como sendo o infinitamente pequeno, ou seja, o mesmo infinito que é para nós uma vastidão imensa do universo, esse mesmo infinito se estende infinitamente para o pequeno. Então todos nós lemos sobre o bóson de Higgs, não é isso? Ou seja, a partícula de Deus. O pessoal está preocupado com a última partícula do universo, como dizendo assim, bom, se nós percebermos e pudermos dominar essa última partícula do universo, então quem sabe todo o universo vai ser um castelo de cartas que cai, porque nós chegamos à última partícula do universo. Esta proposta da última partícula do universo já aconteceu muitas e muitas vezes na física. Quem conhece física sabe disso, que as pessoas então constantemente estavam sempre à procura dessas forças que para nós são completamente invisíveis e para nós apenas aparecem em forma de reações naqueles aparelhos que nós utilizamos na física, para ver esses efeitos, essas partículas mínimas. O Anaxágoras dizia, bom, não vai dar certo, esse infinito é também infinitamente para o pequeno, para o ínfimo, para o invisível. Então, infinitamente grande, infinitamente pequeno. Por outro lado, ele também propunha o infinito nas transformações, além do infinito assim, grande e pequeno, na vastidão do universo e no microcosmo, ele propunha a transformação infinita de todos os materiais possíveis que tem. Bom, então, principalmente esses três infinitos. Eu creio que essa proposta de infinito, de transformações, que sempre infinitamente vão se metamorfoseando, lhe deu condições de dizer, olha, por isso é que de alguma forma a morte não existe. O problema é a gente morrer, a gente não morre jamais e a gente nasce jamais. Essa é uma ideia do Anaxágoras, porque infinitamente nós estamos entre alguma coisa que nós não compreendemos na sua vastidão, infinitamente pequena, infinitamente grande, infinita nas suas transformações. Agora veja, nós na filosofia, bom, na física, o pessoal aproveita essas ideias, diversas ideias. Nós sabemos da ideia do átomo também, né, que foi aproveitado, mas não do Anaxágoras, mas do outro. Mas todas essas ideias são gestos teóricos que procuram entender onde é que nós estamos. Bom, então desde Anaximandro nós sabemos que isto é um abismo. O Anaxágoras concorda com o Anaximandro, dizendo que é um abismo infinitamente grande, infinitamente pequeno, infinito nas suas transformações. Mas ora, então como é que fica? Como é que fica? Bom, é isso aí. Ou seja, eu não sei se o Anaxágoras ele teria, digamos, fundamentado ou dito alguma coisa ou explicitado melhor essas questões, mas certamente ele pôs a questão para nós que o nosso pensamento, para ele poder ocorrer, para ele poder constantemente
efetivar-se, de concretizar-se como compreensão, ele constantemente tem que supor o infinitamente grande, o infinitamente transformativo e o infinitamente micro, pequeno. Bom, então, rapidamente indo adiante, porque senão a gente fica só nas belezas das elucubrações do Anaxágoras. Então nós temos depois uma reação bastante interessante com os sofistas, com Sócrates, com Platão e com Aristóteles. Vocês olhando assim nos livros de Platão e Aristóteles, vocês vão se admirar de quantas vezes eles citam Anaximandro, e de quantas vezes os sofistas citam esse cara, esse Anaximandro. Por que será? Porque esse é o problema. Ou seja, os sofistas, no meu entendimento, eles pensavam mais ou menos assim, perdão daquilo que eu vou dizer, porque não deve ser nada doutrina a partir desse ponto de vista, que se for assim como Anaximandro diz, se nós estamos between o infinito, nas suas mais diversas dimensões, então tudo é possível. Isto é o reino da própria possibilidade. Quem é que comanda qualquer processo? Quem é que pode dizer que isso, aquilo ali está certo? Quem é que poderia dizer que esse e aquele discurso é mais consistente do que o outro? Quem é que poderia dizer que isso aqui é mais justo do que o outro? Ou seja, então agora nós poderíamos ter como resultado possível, como inferência geral dessa possibilidade absoluta que nos é oferecida pela forma de pensar do Anaximandro, nós estaríamos então de que forma aqui? Nós estaríamos numa possibilidade absoluta em que qualquer ponto de partida é ponto de partida, desde que a gente se esforce e de alguma forma argumente e de alguma forma convence as pessoas de que isso esteja certo. Ou seja, qualquer fundamento de qualquer tipo de explicação, qualquer fundamento de qualquer tipo de discurso é válido, desde que ele seja argumentado convenientemente, de uma forma sistemática, de uma forma retórica competente na sociedade, para que então, depois de aceito retoricamente pelos convencimentos, digamos, emocionais, pelos sentimentos, por tudo aquilo que a gente estuda nas outras pessoas, a gente então estabeleceu a verdade em processo discursivo. E desde que isso dê certo, então isto é a verdade. Isto é a verdade. Isto foi um problema de Platão e do Aristóteles e foi, digamos, uma das justificativas centrais dos sofistas, ou seja, da capacidade de argumentação, de sedução, de retórica, e não no mau sentido, no bom sentido, porque de alguma coisa, de algum ponto de partida, a gente tem que sair e a gente tem que então construir o discurso e ao mesmo tempo construir e defender o fundamento que a gente escolheu como sendo esse de interesse maior para a sociedade, ou para a ciência, etc. e tal. Por que sempre me intrigou a seguinte questão: por que é que o Sócrates não gosta disso, e nem o Platão? Por que é que constantemente o Platão ele põe os sofistas a discutir, a dialogar, vamos dizer assim, com o Sócrates? E qual é que é a questão? Então, todos eles entenderam perfeitamente essa questão do Anaxágoras, que tudo é possível, mas o Sócrates não concorda com a inferência, com o resultado ao qual os sofistas chegaram. Então, por quê? Porque o Sócrates está dizendo, bom, se nós fazemos parte do infinito, então cada um de nós, quer queira, quer não queira, faz parte desse mesmo infinito. Não pode se eximir dessa responsabilidade. Não pode se eximir do próprio pensamento, porque nessa totalidade, isso é uma coisa curiosa que, por exemplo, muitos alunos parece que não se dão conta. O próprio pensamento, desde Parmênides, de Heráclito, o próprio pensamento faz parte dessa totalidade. O próprio pensamento, as próprias emoções, ou seja, não tem nada fora. Para os gregos, não existe nada fora. Os gregos, eles são monistas. Então existe uma totalidade em que tudo se dá. Para os gregos, inclusive, os deuses maiores
eles também fazem parte desse infinito, eles não estão fora não mesmo pelos comandos possíveis, mesmo pelas, digamos, pelos domínios, através das emoções, através, digamos, da própria compreensão que eles nos empurram, que eles nos estabelecem em nós, eles fazem partes, eles são partes das forças universais que existem e que de alguma forma nos atravessam, e por isso que são chamados de deuses, mas não estão fora do processo. Eles, ao mesmo tempo, fazem parte dessa totalidade. Bom, aí então o Sócrates chega a uma conclusão diferente, dizendo, bom, se a gente sabe disso, se a gente é parte dessas questões todas, então é evidente que existe na parte que é consciente, que sabe, que propõe essa infinitude, evidentemente que existe um dever ser sábio e bom, porque bom e sábio vem a ser a mesma coisa para ele. O dever conhecer-se como tendo tarefa constante do pensamento que faz parte do processo, tarefa constante da parte, pois assim como o todo propõe a parte, também a parte jamais poderá esquecer esse todo, suposto, porque nós, quando nós pensamos, qualquer coisa que nós digamos, não adianta dizer que eu estou pendurado, digamos, num pincel extraterrestre de qualquer forma, não existe isso para os gregos, tudo é a mesma coisa e está por aí mesmo. Bom, então trata-se da necessidade de ressonância harmônica entre o todo sempre suposto e cada parte como máximo resultado de pensamento e de ser, como tinha dito Parmênides. E de acordo com essa compreensão do pensamento harmônico, Sócrates pode dizer que o inteligente é sábio e o bom é bom. Ninguém pratica voluntariamente o mal. O bem se identifica com a totalidade do pensamento de ser, e a parte tem como tarefa inerente à sua constituição o conhecer-se a si mesmo e o saber como um dever ser. Quer dizer, conhecer. Então, não precisamos verificar e ler todo esse texto aqui, eu acho que está. Não precisamos, mas a gente pode perceber que o Sócrates, ele tem a ideia seguinte: ele tem que constantemente ser construtivo e de uma outra forma, como os sofistas dizem. Ou seja, se os sofistas dizem que qualquer ponto de partida é igual, o Sócrates quer discutir exatamente o ponto de partida, o fundamento subjacente a qualquer discurso que se estabeleça como verdade. Não sei se eu consigo me expressar compreendentemente dessa forma, mas eu vou repetir. Eu vejo a diferença entre os sofistas e os Sócrates, que depois atravessa os milênios. Na filosofia, a seguinte questão: você pode ter um ponto de partida absoluto, escondido, um fundamento, um chão, e aí ser edificante, defender a sua filosofia sistematicamente num sistema fechado, ou mesmo até de alguma forma aberto, esquecer disso. Mas o Sócrates e o Platão, desde o início da filosofia, querem o contrário. Eles querem a discussão do ponto de vista do qual se partiu, para que isso seja possível. Então, isso é algo que nós podemos verificar depois se constituindo pelos séculos afora. Então, na última frase desse trecho aqui, diz assim: a maiêutica se dá no suposto da recordação de que há um esquecimento aí. Lembra-te, conhece-te a ti mesmo, ou seja, aquilo que o Sócrates tinha entendido da relação entre o sagrado e o profano lá no templo do Apolo. Bom, então, continuando com a exposição, nós, de alguma forma, temos na história da filosofia depois um outro tipo de pensamento. Vejam, se o infinito é tal, e existe essa discussão sobre o fundamento, a discussão possível sobre o fundamento, mas existe sempre a carga desse infinito do qual nós não sabemos quais são os seus limites. Esse infinito, com o tempo, se torna o grande outro. O grande outro. E esse grande outro, com o tempo, vai se tornando uma entidade estranha aos fundamentos que se tem aí. Digamos, se eu tenho um fundamento qualquer, eu estabeleci as minhas teorias, estabeleci a minha compreensão daquela forma, e aí então depois isso não dá certo, então sempre, bom, aí o infinito começa a interferir nos processos da minha compreensão e das minhas identificações teóricas,
o que é possível de a gente também entender? Que a pessoa então diga, pô, mas tem alguma coisa que está me atrapalhando nos fundamentos que eu já estabeleci socialmente, individualmente. E aí então, aos poucos, no pensamento humano, nós temos a ideia de um grande outro que vai se estabelecendo como algo diferente, que se torna então quase que o sistema todo tornando-se então de alguma forma dualista. Então isso nós já temos no cristianismo. Nós temos Deus, não é, como o grande outro, como sendo a parte, como não sendo desse mundo, e todas essas elucubrações que nós temos através dos séculos, que ainda hoje existem. Então nós temos um sujeito nominado, um sujeito fundamento, que é a parte de todas essas questões, não é? A gente sabe, por exemplo, quem fez teologia, tem um rapaz aqui que fez teologia, então a gente poderia conversar também. A gente sabe que o apóstolo Paulo, ele dançava entre essas duas concepções, dependendo do discurso que ele tinha que fazer. Por exemplo, quando ele falava com os gregos, ele falava de Deus que é tudo em um, mas por outras vezes ele dizia, bom, agora a gente tem que entender Deus como algo completamente separado desse mundo. Então ele nunca resolveu essa questão. A teologia, o próprio apóstolo Paulo, que está no Novo Testamento. Então isso aqui não é nada contra a religião, é o próprio pensamento, de alguma forma, se estabelecendo e lutando com essa angústia do zwischen, entre os infinitos do qual nós fazemos parte. E nós, enfim, poderíamos trazer diversos outros exemplos aqui a respeito disso, mas vamos adiante. Nós temos então toda a Idade Média já estabelecendo socialmente como doutrina a divindade de Deus, separado. Nós temos a interpretação do primeiro texto da Bíblia como sendo uma criação ex nihilo, uma criação, digamos assim, da palavra. Deus disse, e aí então aquilo que diz, objetivamente se faz, que essa é uma interpretação possível, também na teologia, curioso. Eu rapidamente vou colocar outra interpretação. Geralmente, nas igrejas, se costuma dizer assim, que Deus disse, haja luz, e aí então a luz se foi. A luz se fez e tudo foi ocorrendo. Mas tem outras pessoas, por exemplo, como Walter Benjamin e outros teóricos, eles pensam diferentemente. Eles dizem assim, Deus disse e se fez. Ou seja, o dizer é a mesma coisa que aquilo que está aí. Deus fez, Deus falando é aquilo que tem. Deus diz, faça-se luz, e o dizer de Deus é a luz mesmo. Existem pessoas que pensam exatamente na teoria da linguagem, exatamente assim, ou seja, a identificação do dizer e a própria luz dizendo. E isso é ao mesmo tempo um discurso de alguma forma. Ou então, nós temos o dualismo. Mais tarde, nós temos em 1400 e pouco, 1300, essa questão da razão moderna, em que a questão da subjetividade novamente vem à tona. Vejam, se durante todo o período da Idade Média nós temos uma subjetividade, outra subjetividade, o fundamento, razão de ser outra, e que estabelece a verdade pela fé, estabelece a verdade pelas Sagradas Escrituras, estabelece a verdade pela interpretação competente dos sacerdotes, estabelece a verdade como? Pela revelação. O grande outro se revela através da igreja, através das Sagradas Escrituras, e a verdade, o que é a verdade, meu filho? O que é verdade, minha filha? É aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Se quiser saber a verdade, pergunte para o sacerdote, ele sabe, porque ele é representante, ele tem a representação monopolizada da divindade do grande outro. Então a verdade é uma verdade por revelação. E aí, curiosamente, isso é atravessado de uma forma escandalosa na Renascença, que significa o renascimento do pensamento grego, a ressurreição de alguma forma do pensamento grego, pelo menos na sua intenção, desde os artistas e o pessoal também, os intelectuais em geral. Mas essa divindade, esse sujeito, esse chão, e vamos então, primeiramente, antes de passar adiante, verificar de onde é que vem essa ideia. Veja,
fundamento, hypokeimon em grego, ou a ideia de sujeito, é uma ideia de subjectum. Subjectum significa o chão que nos possibilita andar, caminhar, nos segura. E disso faço uma metáfora para o pensamento. Veja, o discurso que me segura, o chão que me dá condições de dizer a verdade, uma revelação correta, esse chão é Deus, esse suporte geral é o grande outro. E eu sou então o representante disso. A ideia de subjetividade é muito simples. Toda a ideia de fundamento, toda a ideia de chão, até hoje ela está estabelecida assim. Quando alguém conversa alguma coisa, então as pessoas perguntam: mas do que é que você está partindo? Quais são as suas razões? Qual é que é o fundamento? Ou a gente diz: pô, mas a conversa desse cara não tem fundamento nenhum. O que a gente quer dizer com isso? Não tem um ponto de partida, não tem um suporte que consiga argumentar suficientemente bem a sua verdade. Então esse chão, esse suporte, essa divindade da Idade Média agora é reposta para o indivíduo na Idade Média. Então todo aquele escândalo com Galileu, primeiramente, claro, Leonardo da Vinci, mas eles não entraram em conflito com essas verdades. O grande escândalo do Galileu, no meu entendimento, se constitui de quê? Em que o Galileu diz: olha, o suporte, o fundamento, o chão da verdade que se estabelece é a minha capacidade racional. Isso é um escândalo. Minha capacidade racional. Por quê? Porque eu sou um sujeito que posso observar a natureza e tudo o resto, eu posso analisar isso, detalhar isso muito bem, e eu posso investir nisso que eu analiso o cálculo matemático, o cálculo das suas regularidades. Eu é que não sou revelador da verdade, eu sou produtor da verdade. Então nós temos aí um divórcio enorme. Antes, se a verdade era revelada pela hermenêutica, pela interpretação competente, nós agora temos pessoas dizendo: não, mas a verdade é diferente. A verdade é aquela que se estabelece através de um processo de produção, que é a observação, o cálculo e a análise. Então isso é verdade. Isso é verdade até hoje nas pesquisas universitárias. Não adianta, digamos, um aluno dizer: pô, mas eu vou rezar e amanhã eu vou saber tudo. Não vem por revelação o saber. O saber é cálculo, o saber é análise, estudo e observação, em todas as áreas. Isso é outra coisa completamente diferente. E a gente costuma dizer assim, ó, veja, nós hoje em dia nas universidades nós somos uma espécie de Frankenstein, né? A gente vai para uma universidade e tem um critério de verdade, e domingo a gente vai na igreja e tem outro critério de verdade, e a gente não resolveu isso. Por isso, às vezes, então a gente, quem sabe, até fica bastante preocupado consigo. Bom, então nós temos então duas verdades, e a verdade então, quer dizer, nós temos a subjetividade tornando-se, resumindo-se ao indivíduo particular, aos grupos de estudo que fazem isso. Então a razão moderna é o sujeito, o indivíduo é o objeto. E aí então nós temos então o indivíduo observando com a sua racionalidade os mais diversos objetos. E daí todos os estudos, por exemplo, sobre Maquiavel. O Maquiavel, no meu entendimento, foi o primeiro pensador que entendeu isso profundamente bem. Ele diz: olha, se for assim, então vamos estudar o que é o ser humano, o que é a sociedade. Vamos analisar, observar e calcular todos os movimentos da sociedade. O príncipe deveria fazer isso, o príncipe competente. E fazendo isso, então, ele poderia conservar o poder e aumentar cada vez mais o seu poder, e quem sabe então ser, digamos, um grande articulador da pátria italiana. Enfim, todas as evoluções objetivistas de Maquiavel, depois melhoradas pelo Gramsci, depois interpretadas por outras pessoas mais, inclusive pelo Rousseau, elas têm essa intenção de estudo dos movimentos da sociedade humana que a gente apreende como objeto pela sua fala, a fala e as ações dos seres humanos.
Bom, então, nós sabemos que essa razão moderna, ela hoje em dia funciona entre nós nos compreendemos assim, nós fazemos nossos estudos à base disso, mas de alguma forma, em 1920, rapidamente que eu fui avisado, em 1920 nós tivemos a Primeira Guerra Mundial que liquidou um pouquinho com esse pensamento. Em 1914 a 17, Primeira Guerra Mundial, toda aquela generosidade da modernidade, todo aquele entusiasmo pela racionalidade humana, todas aquelas discussões do Bacon, do Descartes, do Kant, e depois todas as invenções, todas as máquinas feitas, todas elas serviram para matar as pessoas massivamente, por bombas e por venenos gerais. Então houve um grande debate. Nessa época nós temos não apenas o Walter Benjamin, não apenas o Bloch, não apenas o Heidegger, mas temos também outras pessoas brilhantes que reformularam completamente o pensamento da humanidade. Por exemplo, na área das artes, o Picasso, na área da música, o Stravinsky, o James Joyce na literatura, na matemática, o Lobachevsky, o Einstein na física e Heisenberg também, na psicologia, o Freud, Benjamin e Heidegger estão nisso. Então, em que situação nós estamos? E nós estamos, então, exatamente nas discussões sobre essas novas ideias de Walter Benjamin agora e de Heidegger. O que está por trás disso? Essa aqui é, assim, tematicamente, figurativamente, a preocupação. O que é que eles querem dizer? No meu entendimento, que eles perceberam todas essas questões e, de alguma forma, eles voltam à imponderabilidade desse todo. Ou seja, a ideia de fundamento se foi, a ideia de fundamento nas igrejas, a ideia de fundamento na política, assim, dogmaticamente posta, se foi, e não existe mais a possibilidade de uma articulação meramente sofística desses fundamentos. Então nós temos, por exemplo, em Benjamin a questão do caráter destrutivo. O Benjamin tem um texto que eu rapidamente posso mostrar para vocês. Não precisa ler o texto, mas ele imagina assim que toda a filosofia, todo o pensamento humano, na época tem que ter um caráter destrutivo. Ou seja, destrutivo da bobeira geral compreensiva daquilo que se estabeleceu enquanto fundamento absoluto, enquanto coisa para funcionar, enquanto administração, enquanto horror geral que é produtor de guerra. Pode ser capitalismo, pode ser comunismo, o que quer que seja. Então o caráter destrutivo ele vai em direção à própria constituição da linguagem, à reformulação da linguagem através de metáforas, através de metonímias. Ou seja, quando a gente lê Benjamin e um Bloch é a mesma coisa, eles escrevem de uma forma diferente para a pessoa simplesmente não ler simplesmente os textos, dizer, pô, mas entendi rapidamente, que bom. Não, em cada uma das frases tem que se parar para pensar sobre as metáforas que eles colocam, que eles fazem. Então o caráter destrutivo ele passa pela constituição narrativa e principalmente a construção da linguagem que a gente oferece aos leitores. E ao mesmo tempo, a linguagem não é mais vista como instrumental, como mera comunicação de conteúdos daqui para lá, mas a linguagem sempre já é imediatamente expressão de cada uma das pessoas. Então isso nós temos tanto em Walter Benjamin como também em Heidegger. São elementos que os aproximam desse percurso geral e de alguma forma uma retomada, um retorno, uma retomada do começo. Então nós temos um caráter destrutivo, a linguagem não instrumental, mas expressiva, e então todas as análises da linguagem, tudo aquilo que nós dizemos, de alguma forma, sempre é exposto. E nós então, nesse vasto universo dos seres humanos, da história, da sociedade e do infinito universo, misturando natureza e também sociedade, nós estamos numa participação tradutora. Walter Benjamin tem um texto em que ele diz: o que é a linguagem humana? A linguagem é a tradutora de tudo aquilo que nos aparece para traduzir. Então a natureza no capitalismo, de alguma forma, ela está muda, porque nós queremos dominá-la, nós não somos companheiros da natureza. Então nós não conseguimos nem enxergar direito a natureza, porque nós estamos completamente embotados com os fundamentos que nos constituem e os quais nós não conseguimos mais nem destruir.
Então a verdadeira questão seria a gente perceber os fundamentos da nossa compreensão que nós temos e conversar com os nossos, dialogar platonicamente com todas as pessoas que nós encontramos na vida sobre esses fundamentos compreensivos que nos estabelecem. A gente pode dizer assim, a coisa mais suspeita que tem para esses caras, tanto para o Heidegger como o Walter Benjamin, é a compreensão que a gente agora tem, porque ela é sempre suspeita, ela é comprometida, ela é construída, como diz o poeta, é o resultado já de todas as articulações compreensivas que o povo, que a história, que a sociedade nos empurrou, que a escola nos empurrou, inclusive a universidade. Então nós estamos constantemente numa situação de desconfiança a respeito daquilo que nós imaginamos, opa, mas agora eu entendi, que bom. Não, esse entendimento, a compreensão absolutamente bem feitinha, bem amontoada, dessa é que tem que se desconfiar. E aí você precisa desconfiar das palavras, você precisa escrever um português diferente, você precisa escrever poeticamente, você precisa não só escrever logicamente de forma competente, mas atravessar a própria lógica, como nós vimos aqui no teatro, não é? Isso é uma forma de linguagem extremamente crítica na nossa situação de hoje, mas é uma linguagem que nós sentimos, nós dizemos, mas no fundo nós entendemos um pouquinho. Eles estavam reclamando da administração, só braço, só perna, nenhum pensamento, ou seja, nem sobre o pensamento se nós conseguimos pensar ou se deixa pensar nessa rapidez que existe. Então, uma linguagem não instrumental, a gente perceber que a linguagem nos compromete. Rapidamente um exemplo, por exemplo, quando eu digo mãe, o que eu digo? Eles falaram sobre mãe. A mãe em crise. Imaginamos uma criança. A criança é apenas sensações, ela não fala português, nem alemão, nem inglês. A criança, no colo da mãe, saindo do útero da mãe, ela sente o cheiro da mãe, ela sente o tato da mãe, ela ouve a voz da mãe, ela sente o gosto da mãe. A mãe significa comida, a mãe significa aconchego geral. Primeiro a criança chora, mas aquele aconchego geral, mas aqui não tem nome. Mas é uma série quase que infinita de vivências de um ser que nasceu, mais vivências, dia a dia, de choro, de riso entre mãe e criança. E lá pelas tantas se arranja um nome para essa infinita vivência e se diz mama, isso é mãe. Será que mãe expressa todas as vivências que esse ser teve? Jamais. Então a linguagem, de alguma forma, é uma superfície na qual nós navegamos, mas nós não temos mais do que a imagem. Nós temos a linguagem do teatro, que foi uma linguagem violenta, que expressa de alguma forma vivências que a gente quase, pela palavra articulada logicamente, não conseguimos dizer, mas eles conseguiram expressar, esses jovens aí. Será que eles poderiam tematizar isso com palavras? Ainda não, mas eles sentem que aí tem coisa para a gente pensar. Então toda a linguagem, de alguma forma, ela também é suspeita. Os nossos conceitos filosóficos são suspeitos. Tudo isso suspeito porque remete a milhares e milhares de vivências que nós ainda não verbalizamos, não conseguimos verbalizar. Ou seja, existe um infinito a ser conversado a respeito daquilo que nós vivenciamos, os nossos amores, os nossos ódios, etc. e tal. Em Ser e Tempo, Heidegger fala disso sobre tonalidade afetiva. Nós estamos constantemente envolvidos com isso. Mas quem é que sabe dizer de si tudo aquilo que já viveu? Isso é muito difícil. Mas, mesmo assim, nós precisamos da linguagem portuguesa, alemã, inglesa e italiana para articularmos e comunicarmos alguma coisa. E a linguagem nunca deixa de sermos nós mesmos, somos nós nos expressando através de palavras convencionais, mas expressando com isso a nossa própria vivência. Assim, eles pensam ambos. Isso são porque coisas assim que eu já estou evaporando um pouquinho, são aproximações possíveis entre ambos, entre Heidegger e Walter Benjamin, já que esse que é o tema. Bom, e então, existe a questão do caráter destrutivo, que a gente vai passar em branco. O Heidegger aí fala, por exemplo, nessa questão toda dessa volta ao pensamento grego. Em grande parte ele fala então de ser em. Ser é o existencial, ser em. Outro existencial, ser no mundo. Não existe diferença imediata assim entre ser, que a gente é enquanto sujeito e objeto ali, mas nós imediatamente estamos sujeitos, somos
somos Dasein, somos ser aí. Nós traduzimos isso como ser aí, não é mesmo? Então ser aí nós somos imediatamente com os materiais, e hoje em dia nós somos ser aí com a técnica, comprometidos com toda essa administração, comprometidos com os mais diversos gurus que nós temos por aí. Bom, aí então, nós de alguma forma também temos em Heidegger, em Ser e Tempo, a indicação de que há que destruir a metafísica ocidental. O que significa metafísica ocidental? A ingenuidade de imaginar que no infinito do qual nós fazemos parte, nós possamos ter um fundamento fixo que nós não precisássemos de alguma forma justificar entre nós. Se eu tenho um fundamento qualquer, então eu constantemente posso, como nos diálogos platônicos, conversar sobre esses fundamentos e pô-los em jogo. Isso é filosofia. E nós vemos hoje em dia a dogmática campeando solta, nós dizemos no Rio Grande do Sul, na administração, na economia, ninguém quer discutir mais nada, tem que funcionar assim como a gente colocou. E por isso a filosofia é tão, às vezes, irritante para algumas pessoas, mas por outro lado tão instigante para as pessoas que pensam. As pessoas que simplesmente só querem agarrar, só querem caminhar e nenhum pensamento, como os jovens disseram. Mas nós na filosofia não somos só isso. Bom, e aí então, uma última questão que eu coloco aqui para vocês, é que isso vem a dar um resultado muito interessante, que é um texto que eu chamo de expressão como autoinclusão, que vocês vão me dar licença de por fim então ler. Por exemplo, quanto à questão de fundamentos. Fundamentos podem ser muitos, mas diz assim: quem propõe a explicação de que toda manifestação discursiva ou qualquer argumento apresentado provém fundamentalmente do desejo, porque tem filósofos que dizem, olha, tudo é desejo, tudo é vontade, deve poder incluir-se nesse mesmo todo. Se alguém diz que tudo é expressão do desejo, esse mesmo veredito, como expressão do falante, obriga-o à inclusão no que está dizendo, porque a fala compromete. Não vale mais a partir desses filósofos dizer assim, bom, eu só estou falando objetivamente. Não, se você fala a partir de um fundamento, é você que o diz, você que estabelece esse fundamento, e aí necessariamente você deve se auto-incluir nesse mesmo fundamento, auto-inclusão. Ou se não, segundo ponto, quem diz que toda explicação é oriunda da estratégia de sobrevivência, questões de poder, deverá incluir aquilo que diz como manifestação genuína do sentido do seu próprio dizer, pois ninguém seria capaz de observar e compreender o todo, explicando esse todo de um ponto de vista externo ao mesmo todo que propõe. Isso, de acordo com a Anaxágoras, seria assim: qualquer todo que você propõe na física, na química, em qualquer ciência, é uma possibilidade. É uma possibilidade. Nós temos um grande filósofo aqui no Brasil, que é do Paraná. Eu achei um cara brilhante, que é o Milton da Costa. Ele inventou coisas na matemática que ele chama de lógica paraconsistente. Não sei se alguém estuda isso. Lógica paraconsistente. Ele é famoso no mundo todo. No fundo ele está dizendo a mesma coisa, ou seja, não é possível mais, a partir de Gödel, inclusive, se sabe disso, um sistema fechado, porque nós estamos no meio. E um sistema fechado, completamente fechado, em qualquer área não é possível, mesmo nas ciências humanas e mesmo nas ciências exatas. No terceiro ponto, quem diz que toda a expressão discursiva das áreas do saber tem o seu fundamento no discurso de poder e conquista do espaço, certamente entenderá que deve incluir a sua própria manifestação naquilo que está dizendo. Não adianta eu dizer assim, bom, mas eu estou dizendo que tudo é poder, mas eu fora. Não, faz parte do processo, é tu que está dizendo. Quem diz que tudo no fundo deve ser explicado pelo interesse, nisso está exercendo de modo explícito um excelente exemplo do que quer dizer pelo seu próprio dizer atual em execução, em Fotsu. Quinto, toda perspectiva de totalidade, de explicação, é totalidade em perspectiva que inclui o falante
inclui o falante perspectivista no que está a dizer, pois o julgamento que expressa é inegavelmente sua própria expressão. Ele é a expressão do seu julgamento. A pretensão de objetividade absoluta do falante é resultado da sua elaboração subjetiva. Sexto, o todo é sempre infinitamente maior do que o fundamento da totalidade expressa no discurso perspectivista totalizante do falante. Por outro lado, o discurso perspectivista totalizante configura sua própria participação no todo, falando e traduzindo, como diria Walter Benjamin, ao modo de uma sugestão de entendimento que não deveria esquecer tal condição de ser apenas parte do todo que supõe. O apequenamento do todo somente é uma perspectiva de fundamentação, traduz o absolutismo por reducionismo, a teologia por intenção sacerdotal doutrinária, a metafísica esquecida de analisar a precariedade do seu fundamento, a lógica também escolar como única articulação compreensiva, o esquecimento de que, por enquanto, estamos na mesa da conversação humana. Por enquanto, agora, nós estamos todos inevitavelmente referidos à conversação humana participativa num todo, longe de já ter sido esquadrinhado. Enquanto somos falantes articuladores da compreensão e do sentido em todas as áreas do saber, em todas. Na conversação, também na universidade, e principalmente na universidade, o silêncio na escuta é constitutivo e fundamental, pois é ele que possibilita o sentido daquele que fala. O sentido vai adiante sempre, não daquele que fala, mas daquele que escuta. A continuidade de sentido gesta-se no silêncio necessário frente ao falante que a si mesmo expressa, identificando-se na objetivação de conteúdos. Então, é isso. Então, por fim, vamos colocar música e deu, Paulinha. Do povo, nem sei dizer se é um fado que ouvindo há um ritmo novo no ser que tenho guardado, ouvindo a sua quem seria se desejar fosse ser. É uma simples melodia das que se aprendem a viver, mas é tão consoladora a vaga e triste canção que a minha alma já não chora, nem eu tenho coração. Sou uma emoção estrangeira, um erro de sonho. E acabo com um sentido. Mas é tão consoladora a vaga e triste canção
que a minha alma já não chora, nem eu tenho coração. Sou uma emoção estrangeira, um erro de sonho e dor. Canto de qualquer maneira e acabo com